juntamente comigo. E eu quero ganhar tempo hoje, tantas coisas. Eu quero poder honrar também os horários. Na carta que o Senhor mandou através do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Do 10 até o 13. Você vai ter a projeção no telão, mas independente da versão, o sentido é o mesmo. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. E eu quero falar com você nessa noite sobre superação. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz aqui em Filipenses 4, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes o meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tinham antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura, como também da fome, assim como da abundância e da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Por isso, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo. Deus, que não haja nenhuma expectativa no altar ou em mim, porque de mim mesmo eu nada posso oferecer e nada sou. Mas eu me coloco em tuas mãos como instrumento, Pai, para que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o teu nome seja glorificado através dessa palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Se você crê que essa presença se faz presente neste lugar, não por causa do ambiente, mas porque somos a igreja, aplauda o nome daquele que era, que é e que há de vir, aleluia, ô glória. Meus lindos, é difícil para todos nós vivermos uma experiência de superação, porque superar é estar acima daquilo que aconteceu, é sobrepor, é estar à frente. E todos nós, porque estamos nesse mundo, nós temos aflições, nós temos desafios, nós temos adversidades. Passamos por momentos na nossa história que nós achamos que o sol não vai mais brilhar, que não tem uma saída porque já tentamos de tudo. Já vimos a porta A, a porta B, a porta C e nada. Já falamos com pessoas e nada. E de repente o nosso coração começa a entrar num desespero emocional e espiritual, porque o tempo vai passando e parece que as coisas elas não mudam. Elas permanecem da mesma maneira. E você recebe promessas que você diz: eu já ouvi isso, eu já recebi essa palavra. Faz tanto tempo, isso é uma confirmação. Mas até agora o Senhor não fez. Até agora o Senhor, Ele não agiu. E é interessante que quando nós lutamos contra a nossa incredulidade, é porque nós já estamos no desgaste da nossa espera. É quando você até diz com os lábios: eu creio, mas interiormente você diz: não, eu acredito que Deus não vai mais fazer, que Deus não vai realizar. Mas nós precisamos entender que o Evangelho não é só um Evangelho de ganhos, ele é um Evangelho de perdas. Jesus nunca prometeu que eu e você nessa terra só ganharíamos. Jesus nunca disse que nós teríamos a ausência da dor. Ele prometeu que estaria conosco, para nos ajudar na superação, para nos confortar, para nos consolar.
Para ser aquele, como diz a palavra, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para ser aquele que diz: não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, em outras palavras. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele é aquele que disse: o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, porque ele é mentiroso desde o início. Mas através do apóstolo João, ele disse: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e desfazer as obras de Satanás. E de repente nós começamos a passar por experiências que você diz: não é possível isso. E como exemplo recente, além da experiência da dor de uma perda, você tem que buscar de Deus graça para resolver todo um protocolo. É toda uma burocracia quando você perde uma pessoa, nasce, vai no cartório, morre, vai no cartório. Laudos médicos, todo um protocolo na funerária, no cemitério. E é interessante que você tem que lidar com a dor agindo. Aí muitas vezes você diz assim: pega aquele que é mais forte para poder tomar a frente. Quando eu cheguei na Unimed, que as minhas filhas foram pegas na escola, eu encontrei a minha esposa no pior estado que alguém poderia encontrar. Encontrei ela num banco no chão, onde ela urrava, ela gritava, ela chorava. E eu abracei ela, e naquele momento eu só podia abraçá-la. Mediquei a minha esposa. As minhas filhas foram para a casa dos meus pais. E eu olhei para ela e eu falei: o Senhor levou o seu pai. Eu sei que está doendo muito, e você tem um direito de viver esse luto. Mas você tem o Senhor, tem a sua mãe, os seus irmãos, tem o seu marido e tem as suas filhas. Você não é forte, como eu também não sou, mas temos um que nos fortalece. Eu orei pela minha esposa. Quem viu o estado dela, no momento que você recebe a notícia, é terrível. Mas ela levantou-se. Eu não queria deixá-la ir resolver umas coisas enquanto eu resolvia outras. Mas só a mãe dela podia assinar, e só ela podia ir. Ela disse: eu vou. E toda a mercadoria, ela disse: eu vou para a feira. Eu tirei a categoria D para caminhão, mas nunca peguei um caminhão. E quando eu estava de madrugada ajudando em todo aquele processo para a ida na feira, eu vi pela primeira vez ela dirigindo um caminhão e saindo. E ela disse à mãe: mãe, não se preocupe, nós vamos continuar lutando. Eu olhei para minha esposa e eu não tive em si orgulho dela. Vamos dizer que eu me alegrei muito, porque eu sei que não foi ela, foi Deus na vida dela. E Lorena levantou 3 horas da manhã e ela disse: eu vou para a feira e vou trabalhar. E ela foi. E eu resolvendo várias coisas com Sofia na retaguarda. Minha sogra ficou em casa, ela não tinha ainda condições de ir. E é interessante que em um momento como esse você vê mais do que nunca a nossa fragilidade. Mas eu posso dizer uma coisa para você: é inexplicável o que eu vou falar. A paz que nós estamos sentindo, ela não vem dessa terra. Você chegar agora na casa da minha sogra, até no objetivo de consolar, você sai de lá consolado pelo que você vai ver. Era como a minha avó, que ela disse: eu perdi de tudo. Eu já tive a experiência de perder pai, mãe,
Irmãos, e a pior dor, marido, eu perdi minha filha. E eu digo uma coisa, é o que Estila sempre disse: se eu curar o seu filho, o milagre é ele, mas se eu levá-lo, o milagre vai ser você. E hoje eu quero poder trazer essa inspiração para você. Você é o milagre de Deus. Não é porque você não passa por dores, não é porque você não passa por lutas, mas é porque você passa. E só o fato de você estar aqui, não é porque não dói, não é porque não tem conta para pagar ainda, não é porque não tem problema ainda na família, não é porque não tem desafios essa semana. Você tem tudo isso, mas você está aqui porque você superou. Você superou, bloqueou sua mente, disse: o que eu preciso, que é a fonte, que é Jesus, eu vou encontrar. Essa fonte inesgotável, essa fonte de vida, onde o próprio Jesus, ele disse: todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Amém? E eu quero falar um pouco aqui, vou tentar ser bem objetivo, sobre a cidade de Filipos. Era uma província romana, onde ela era a porta de entrada para a Europa, onde a estrada principal que ligava a Ásia para a Europa estava em Filipos. Então, quando as pessoas queriam passar de um continente para o outro, elas tinham que passar por Filipos. Em virtude de ser uma cidade em uma localização transitória, muitas pessoas passavam por aquele lugar. E é interessante que muitas vezes você vai a lugares, como eu tive a oportunidade de ir com minha esposa em Gramado, e a maioria dos que trabalham em Gramado, porque é uma cidade projetada, eles moram em Canela, que é vizinho, onde tem mais habitantes, e Gramado é mais uma cidade turística, hoteleira, muito linda. Foi realmente um sonho ter a oportunidade de estar lá. Mas o que eu achei interessante é que as pessoas estavam contando que a habitação maior era em Canela, porque Gramado foi projetada para ser uma cidade turística. E quando uma cidade ela é turística, ela tem a tendência de ter muitas pessoas que passam por ela, mas não ficam. Vão para descansar, vão para desfrutar. Se você for agora, um exemplo, em Tamandaré e Maragogi, não vai estar lotado. Mas vai lá, na rompida de ano, vai lá em janeiro, você vai ver essas cidades lotadas. Mas não são de habitantes, são de pessoas que vão para descansar, para aproveitar suas férias. Então toda cidade transitória, ela tem como mercado principal o quê? O turismo. Diga para o seu irmão, o turismo. Só que quem vive do turismo, naturalmente, quando chegou a pandemia, os desafios foram maiores, porque as cidades turísticas, elas não podiam receber os seus turistas. Então nós entendemos que quando uma cidade ela é turística, ela pode ter as suas belezas, ela pode ser um cartão postal, ela pode ser um lugar transitório, mas ela é um lugar que você não consegue ver uma consistência nela. É como uma igreja ou como um ambiente que você diz, muitas pessoas vão ali, mas nem todas são membros. Muitas pessoas passam por aquele lugar, mas só passam. É lugar de passagem. Temos uma rua aqui em Caruaru que também tem negócios ali, mas que as pessoas cortam o caminho ali perto da Pequena de Ouro. Quer vir para a rua 15, quer vir para a rua Duque, sempre pegam, ou então pelo mercado ali de farinha, antigo mercado, né? Então sempre nós vamos encontrar na nossa vida lugares que são lugares de passagem. E por ser uma cidade turística, Filipos tinha uma boa projeção financeira, era uma cidade próspera, mas ao mesmo tempo era uma cidade que passava por oscilações.
E na época que o apóstolo Paulo foi até lá e evangelizou, e Deus o usou para que uma igreja fosse fundamentada, ele foi em um período já de perseguição à igreja. Então, de repente, em Filipos estava a igreja implantada, mas nas regiões de Filipos estava também no deserto Cesareia de Filipos. Foi o lugar para onde Jesus levou os discípulos, onde havia as ruínas, em Mateus capítulo 16, e ele disse: muitos pensam muitas coisas ao meu respeito, mas vocês, o que dizem que eu sou? Foi ali que Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outros diziam: não, eles dizem que és um profeta, és isso ou aquilo. Aí Jesus disse: muito bem, Pedro, porque não foi carne ou sangue que te revelou, foi o próprio Deus. Mas foi ali que o Senhor disse: eu te digo, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, falando dele, pedra firme, rocha, rochedo, eu fundamentarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno. Porque onde ele estava, haviam ruínas, onde deuses eram levantados. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foram naquelas regiões que o Senhor disse: nada vai prevalecer. Então, mesmo sendo uma cidade turística, era uma cidade abençoadora. E os cristãos não perderam essa característica. Por isso, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio a atitudes dos imperadores, não faltou em Filipos recurso. Por quê? Porque aquele que planta, colhe. Aquele que dá, recebe. Aquele que abre, abrir-se-lhe-á. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que busca, encontra. É bíblico. E é interessante que essa igreja, ela sempre desejou sustentar o apóstolo Paulo, honrar a vida dele. Não tinha oportunidade antes, porque ele estava muito longe, distante, preso. Mas conseguiram mandar recursos para ele. E a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão, porque vocês me ajudaram. E eu estou falando isso não por causa da pobreza, porque eu sei passar pela pobreza, porque já passei. Eu sei passar fome, porque já passei. Eu sei também viver na abundância, porque já vivi. Eu sei ter e não ter, porque isso já aconteceu comigo. Eu sei de uma coisa: não importa o deserto, não importa o problema, não importa a adversidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou grato a Deus pelo que vocês estão fazendo. Eu sou grato a Deus pelo que vocês estão me dando. Mas eu quero dizer que mesmo se vocês não me dessem nada, eu seria grato do mesmo jeito. Eu serviria do mesmo jeito. Eu seria fiel do mesmo jeito. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não sou sustentado em primeiro lugar por homens, mas pelo Deus que toca a vida de pessoas. Eu não estou de pé em primeiro lugar porque alguém me levantou, mas porque Deus usou a boca dessa pessoa para me levantar. Eu estou de pé exatamente porque eu sei quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia! Primeiro princípio para superar a dor e a adversidade é um entendimento do que Deus tem contigo e do que você tem com Ele. Que não é a localização da igreja, que não é a projeção, que não é a iluminação, embora tudo favoreça, mas não são essas coisas que fazem de você o que você é. Não são essas coisas que enchem a igreja. Não havia nada a oferecer em estrutura quando a igreja Encontro das Águas começou, que no tempo tinha o nome de Águas do Trono. Era um quintal que não tinha beleza nem formosura, mas as pessoas iam, e elas não iam pelo pastor André, nem pela amizade com a família.
Elas iam porque havia um povo sedento e faminto por mais da palavra, por mais da fonte inesgotável que é Jesus. Foi o Senhor que atraiu pessoas para aquele lugar. Igreja não é você alugar um prédio e abrir e de repente dizer: vamos começar aqui um trabalho. A igreja você não produz, ela brota, ela nasce. Quanto mais a igreja era perseguida, os cristãos se multiplicavam. Era gente morrendo e gente se reunindo nas catacumbas romanas e adorando ao Rei da Glória. Era Paulo preso, com fome, açoitado e adorando ao Senhor, e o Senhor mandando terremoto e as portas das prisões sendo abertas. Por isso que ele já disse aqui: eu já apanhei, eu já sofri, mas eu posso, porque eu sei quem cuida de mim. Diga para o seu irmão: você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida de você. Não é seminário que forma pastor, isso amola a ferramenta. O dom vem, o chamado vem, e a característica, a identidade, o DNA está cravado dentro de você. Você pode pregar debaixo de uma árvore. Era como Abraão, ele disse: Ló, escolha para onde você quer ir. Ele escolheu o melhor lugar, as campinas do Jordão. Mas por onde Abraão ele passou debaixo da promessa. O território podia ser ruim, mas ali ele prosperava, porque Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e ser tu uma bênção. Isaac colheu os frutos, Jacó também. Isaac cavava poço nos desertos, e ali ninguém imaginava, era improvável, mas dava água. Nessa pandemia pode ter faltado para muitos, mas para aqueles que plantaram, para aqueles que foram fiéis, Deus não deixou faltar. Diga para o seu irmão: você tem um Deus que te sustenta. Ah, meu pastor, mas a adversidade está grande, o problema conjugal, o problema financeiro, a depressão, a enfermidade. Mas eu quero dizer que Jesus, ele disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Ele foi aquele que desceu até o inferno e tomou as chaves do Hades, da morte e do inferno, e prevaleceu sobre a morte. Se você crê que é assim, diga aleluia. Aplauda Jesus, se é para Ele. Mais forte, mais forte. Aleluia, aleluia. Rebana xerianda lamanaia, xericanta lamanaia, xericanta lamanaia. Entenda o que Deus tem com você. Segundo princípio: aquele lugar tinha a estrada principal e era a porta. Você hoje é uma porta, onde Deus vai permitir que muitas pessoas e muitos ciclos aconteçam na sua vida. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ajuntar, há tempo de separar. Diga para o seu irmão: mas eu vou estar bem. Você não acha que ao longo de mais de 20 anos, tantas pessoas passaram pela minha vida? E por ser um pastor com uma característica amorosa, eu não já sofri, e ainda sinto, não vou dizer que não sinto, a falta de tantos. Mas eu aprendi um entendimento. Eu sei do que Deus tem comigo, e eu sei também do que eu tenho com Deus. Eu estou sempre no mesmo lugar de rendição, de adoração e de servo. Aquele que quiser pode vir, que eu estarei pronto para amar, para abraçar e para acolher. Nós não temos tempo a perder. Para a sepultura, para onde vamos? Eclesiastes diz que não há indústria, não há trabalho. E tem gente perdendo tempo com picuinhas. Eu não estou subestimando aqui o teu sofrimento ou o que você está passando. Mas pare de se vitimizar. Você não é vítima, você não é cauda, você não se arrasta não, você é cabeça. Você é a coroa da criação.
Essa palavra não é para exaltar quem você é para exaltar quem Cristo é, através da sua vida. Eu posso ter fome, mas eu tenho um que supre. Nem que Deus faça como Ele fez com Elias, havia seca, mas Deus mandou os corvos, os pássaros para alimentá-los. Não é o lugar, não são as pessoas que definem quem eu sou. É aquele que me escolheu, é aquele que me separou, é aquele que me chamou. É com Ele, nele, que eu vivo o milagre todos os dias. Se você crê nisso, diga aleluia. Então, segundo princípio, creia em quem você é em Deus e quem Deus é em você, só. Você está entendendo? Se não tiver banana em um dia, você gosta de banana, vai ter abacaxi. Mas eu digo uma coisa, não vai faltar não. Diga para o seu irmão, você pode não ter o que você quer. Como eu falo para as minhas filhas, papai, eu estou com vontade de comer isso. Aí elas vêm falar isso, às vezes meia-noite, 1h da manhã, 2h. Eu falando, onde é que eu vou comprar? Isaías viu que um dia ele esteve lá em casa e Sofia queria sair 1h da manhã, né? Digo, meu Deus, onde é que eu vou comprar? E cheguei na farmácia, 24 horas. Eu falei, filha, não tem açaí, mas tem um picolé. Vai um picolé, não foi, Isa? Ela disse, vai, pai. Aí eu disse a ela, perguntei, ficou feliz? Ela falou, fiquei, pai, estava muito gostoso. Digo, pois é, filha, veja, Deus provê, não tem açaí, mas tem picolé. Diga para o seu irmão, não tem uma coisa, mas tem outra. Diga, Deus sempre proverá o que você precisa. Por isso que a palavra diz, comam das gorduras e bebam das doçuras, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, é Ele que nos fortalece, é com Ele que nós vivemos o milagre todos os dias. Eu posso não ter o que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso. Nem que Deus use o mais improvável, nem que Deus abra uma porta que eu nunca imaginei, mas o que Ele falou que fará, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Oh, porque Ele vive.